Bem-vindos ao segundo ciclo de encontros de partilha e inovação pedagógica. Antes de me apresentar e falar do que é que vai ser esta apresentação, gostava que olhassem para esta imagem e pensassem quantos de vocês é que já tiveram alunos em situações metaforicamente parecidas com esta nas vossas aulas, ou então vocês, enquanto alunos, tiveram em situações parecidas com estas, com vontade de dormir durante uma aula. Portanto, o que me traz aqui hoje, e eu sou Jaime Aníbal e sou docente do Instituto Superior de Engenharia, o que me traz aqui hoje é fazer uma apresentação sobre práticas pedagógicas ativas simples, já vamos ver o que é que isso quer dizer, como acordar alunos. Ou seja, como evitar que aconteça aquilo que estava a acontecer no slide anterior. Portanto, vamos começar por isto das práticas pedagógicas ativas. Há muitas definições bastante complexas sobre o que são práticas pedagógicas ativas, mas eu gosto de pensar nelas como uma caixa de ferramentas. E, obviamente, em qualquer caixa de ferramentas, nós temos ferramentas que podemos usar basicamente para partir coisas, ou para pregar coisas, ou seja, para alterar profundamente aquilo que está feito. E nesse caso, estamos a falar de alterações completas de disciplinas e de maneira de funcionar no binómio ensino-aprendizagem para poder acomodar determinadas práticas pedagógicas ativas, mas, por outro lado, também existem outras práticas pedagógicas ativas que podem ser entendidas um bocadinho como chaves de fendas de precisão. Ou seja, nós usamos-las para fazer pequenas afinações. Não é preciso alterar a disciplina completamente, é preciso, sim, colocar e fazer determinadas estratégias nos momentos certos. É isso que me traz aqui hoje. E basicamente o que eu vou falar nesta apresentação são sobre 3 dessas práticas. Vou falar sobre brainstorming, sondagens e a utilização de histórias durante as aulas. Qual é que é o objetivo por trás disto? Obviamente o primeiro objetivo é, como o título da apresentação é explícito, acordar os alunos. É que o acordar pode ser entendido, obviamente, num sentido metafórico. Não é acordar porque eles estejam a dormir. É acordar no sentido de trazer para dentro da aula, para ouvir o que está ali a ser falado e exposto. Por outro lado, e muito importante, é preciso integrar os alunos na própria aula. Ou seja, fazer com que os alunos participem na aula. As técnicas clássicas de o professor expõe e os alunos ouvem têm uma aplicação muito limitada na sociedade de hoje, principalmente com o advento das redes sociais e da imediaticidade da informação. Se a pessoa não participa, normalmente exclui-se da comunicação onde está envolvida. Então, vamos começar com o primeiro. E eu, daqui para a frente, o que eu vou fazer é eu vou tentar mostrar-vos aplicações concretas de práticas pedagógicas ativas simples que eu faço nas minhas disciplinas. E as minhas disciplinas são, basicamente, o que eu venho aqui apresentar à volta da química, bioquímica, para os cursos de engenharia alimentar. E, por exemplo, o que é que se pode fazer para fazer um brainstorming? Imaginem, vocês chegam à vossa primeira aula e isto aplica-se a qualquer tipo de disciplina. E, antes de mostrarem o que vão ser os conteúdos programáticos, ou seja, o programa da disciplina, podem fazer, por exemplo, uma pergunta aos alunos. O que é que acham que vão aprender nesta unidade curricular? E depois, utilizando o próprio quadro, e no meu caso a disciplina é Bioquímica de Alimentos, vão escrevendo tudo o que os alunos dizem. O que é que eles acham que vão aprender? Neste caso, Bioquímica, eles acham que vão falar sobre bactérias, sobre a água, sobre hidratos de carbono, sobre dieta, e vocês apontam tudo, no verdadeiro sentido de brainstorming. Não há aqui filtros. E depois de se apontar tudo, ok, aí projeta-se o slide com os conteúdos programáticos que eles realmente vão ter. E a seguir o que é que se pode fazer? Compara-se um com o outro e vão verificar que muitas das vezes eles até não falham totalmente, obviamente podem ter uma ideia, às vezes um bocadinho ao lado do que vai ser dado na disciplina, mas estamos a falar da primeira aula, primeiro momento de relacionamento entre professor e alunos, muitas das vezes eles não vos conhecem e já estão a participar. Já estão a ser pedidos para integrar a própria aula. É a melhor maneira de os acordar e trazer para dentro da própria aula. O que é que eu depois também normalmente faço a seguir? Depois de mostrar os conteúdos programáticos, pura e simplesmente digo-lhes que, olhem, nesta disciplina, quando vocês me conseguirem responder a estas 2 perguntas, porque comemos e porque bebemos, vocês já sabem tudo o que é preciso para fazerem esta disciplina, possivelmente com uma boa nota. E, basicamente, o que eu também faço em relação a esta pergunta é que reservo sempre 3 minutos no final de cada aula para tentar perguntar-lhes e para ver se eles perceberam de que forma que os conteúdos programáticos que eu dei naquela aula estão a contribuir
para a resposta a estas duas perguntas. Obviamente, a resposta completa a estas duas perguntas só se consegue ter quando se chega ao fim da disciplina. Mas, ao fazer isto ao longo do semestre, vai fazer com que eles também percebam que estão a construir conhecimento com um objetivo. E isto, ok, não é PBL, não é Project ou Problem Based Learning, mas é algo que caminha para lá e reparem, não tiveram que mudar nada. Só tiveram que fazer uma pergunta e escrever umas coisas no quadro e projetar os slides, como sempre, e depois dizer que, afinal, a disciplina vai ser toda vocacionada para responder a estas duas perguntas. Portanto, não há aqui nenhum martelo que vá partir a disciplina completamente, nem as aulas. Mas estão a fazer já uma prática pedagógica que vai, de alguma forma, integrar os alunos e obrigá-los a pensar um pouco. Segundo tópico, segunda estratégia que podemos utilizar, utilização de sondagens. E neste caso, porquê é que as sondagens são importantes? Já Confúcio dizia, eu ouço e eu esqueço. Portanto, se a gente só falar, eles vão esquecer. Eu vejo e eu até lembro, ok? Por isso os slides são muito importantes. Agora, se eu fizer, eu vou compreender. E é precisamente isso que nós queremos. Nós queremos envolver os alunos através da participação. Se eles não participarem na aula, o tempo de retenção da atenção que eles têm hoje em dia é o quê? 10 minutos? As aulas são no mínimo 60, 90, às vezes mais. Vamos perdê-los rapidamente. Portanto, se nós não os formos trazendo e obrigando, entre aspas, a participar, eles não vão ouvir nem um terço do que nós estamos a dizer. Como é que podemos fazer isto e como é que podemos utilizar as sondagens, por exemplo, nas aulas? Como é que eu faço? Novamente, disciplina de Bioquímica de Alimentos e estou a falar sobre metabolismo. Podemos usar, por exemplo, uma plataforma que existe na internet, que é o Mentimeter. Existem outras, que é o Kahoot, que são plataformas específicas para fazer perguntas, podem-se entender como sondagens, em que depois os intervenientes respondem e em tempo real essas respostas aparecem projetadas no quadro. Obviamente, eu estou a gravar esta palestra porque não posso estar fisicamente com vocês no encontro, portanto não vamos poder ter essa interação, mas eu utilizei uma interação prévia que já aconteceu noutro evento em que apresentei algo semelhante e basicamente o que eu fiz foi projetar isto na apresentação, esta é a pergunta, e depois o que se tem que fazer é basicamente ir ao site menti.com, colocar aquele código e vai-vos aparecer no telemóvel esta pergunta para vocês responderem. O tipo de interação que eu coloquei no Mentimeter é basicamente uma nuvem de palavras. E o que é que aqui tem também de interessante? Se repararem, aqui no canto inferior direito, aparece o número de pessoas que responderam. Eu nunca fico a saber quem foi. Ou seja, eu não consigo depois conectar as pessoas que responderam com a sua resposta. Mas consigo ter uma ideia se as pessoas que estão presentes na aula responderam todas ou quase todas. E posso, de alguma forma, incentivar a que respondam mais. Depois, o que é interessante? É comparar as respostas com a pergunta que é feita, e isto até tem uma coisa engraçada, que é, eu posso fazer esta pergunta num determinado momento do semestre, ver as respostas, guardar essas respostas, e depois pedir aos alunos para responderem novamente no fim do semestre, e ver o que é que eles respondem, e ver se as coisas evoluíram. E, por exemplo, olhando para aqui, quando alguém emagrece, para onde vai o peso? É uma pergunta que parece, às vezes, até parva, mas a resposta não é óbvia de certeza, porque o que está ali mais interessante será, e aqui o tamanho das palavras é proporcional ao número de pessoas que responderam aquela resposta, aparece sanita, energia e calor. Nenhuma delas está certa. Há ali umas outras que aparecem aqui um bocadinho assim à volta, que tocam no local certo, digamos assim. Mas por estranho que vos possa parecer, e agora sem entrar em grandes complicações de respostas bioquímicas, nós engordamos e emagrecemos pela boca. Nós engordamos porque comemos pela boca, obviamente, e essa comida, se for em excesso, faz-nos aumentar de peso, mas a única maneira que nós temos de perder peso é converter a matéria, a massa que nós temos normalmente de tecido gordo, em algo que sai do nosso corpo. E a única forma que nós temos de fazer isso é através da respiração, que produz dióxido de carbono e água, o qual sai na nossa expiração. Portanto, quando a gente diz que vai à sanita e perde peso, não é verdade, porque aquilo que sai na sanita nunca chegou a entrar no nosso corpo. Esteve apenas no trato intestinal. E quando dizemos que eliminamos na forma de calor, isso então pode parecer interessante, mas é um bocadinho estranho, porque a única forma de nós termos converter matéria, massa, em energia,
é seguindo a equação do Einstein. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso é o que fazem as bombas atómicas ou a fissão nuclear. Nós não fazemos isso. Nós não partimos matéria, átomos, em energia. Nós, quanto muito, partimos ligações entre átomos para libertar essa energia. Mas isso não nos faz perder peso. O que faz perder peso é as moléculas que resultam dessa respiração saírem do nosso corpo. E a única forma que elas têm de sair é dióxido de carbono e água. Portanto, daquela forma, os alunos interagem connosco. O terceiro tópico, histórias. E histórias aqui com E porquê? Porque são pequenas histórias. São pequenos apontamentos que podem ser históricos, no sentido da história cronológica da humanidade, ou podem ser pequenos apontamentos de reportagem, de notícias que ouvimos há pouco tempo, de situações caricatas, que se aplicam à matéria que nós estamos a dar. E, neste caso, que exemplo é que eu vos posso trazer? Imaginem, novamente, bioquímica de alimentos. E eu estou a falar sobre a estrutura e função das biomoléculas presentes nos alimentos, a água. Estou a falar explicitamente da água. E aquilo que eu gostava mesmo de falar nesta aula era explicar a importância das pontes de hidrogénios na estrutura e comportamento da água nos alimentos. Ok, é um tema que normalmente leva um slide semelhante a este aqui mais à frente. Ou seja, moléculas de água, ligações pontos de hidrogénio, água no estado sólido, água no estado líquido, que é importante. Mas se calhar, em vez de projetarmos este slide, ou antes de projetar este slide, podíamos, por exemplo, projetar este e contar uma história. E qual seria a história? Qual a relação entre a ASAI e a Batalha de Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial? Aparentemente nenhuma, não é? Mas o que é que nós podemos falar sobre isto? A ASAI, e agora pensem neste exemplo, de certeza que todos nós, ou todos vocês que estão a assistir, já foram a bares e a cafés. Devem ter reparado que nos bares e nos cafés as bebidas alcoólicas, umas podem estar no frigorífico, outras não. Ou seja, se vocês forem a um bar ou a um café, cervejas e bebidas alcoólicas que tenham um baixo teor de álcool podem ser refrigeradas. Vodkas, whiskies, rums, isso tudo, não pode ser refrigerado. Se vocês pedem um whisky, servem-vos com gelo. Mas o whisky em si está numa garrafa que não está refrigerada. Okay. Isto tem a ver com a relação da água e as pontes de hidrogénio com o álcool. O que é que isto tem a ver com a Batalha de Stalingrado? É uma coisa engraçada, que é uma maneira de vocês introduzirem isto. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães chegaram a Stalingrado, portanto na Rússia, e quiseram conquistar a cidade, tinham um rio no meio, que era o rio Volga. Muito difícil de atravessar, principalmente porque no lado russo, embora a cidade estivesse toda destruída, tinha uma série de snipers e uma série de tropas que estavam a abater os alemães à força toda. E o que é que aconteceu? E isto é daquelas histórias que normalmente não aparecem nos livros de história. Uma patrulha, digamos assim, avançada dos alemães, chegou à zona do rio, tinha que passar a noite, como devem imaginar, isto foi durante o inverno, estava muito frio, e eles entraram numa casa. Ao entrarem nessa casa para se abrigarem durante a noite, descobriram que a casa era uma destilaria de vodka. O que é que encontraram? Caixas de vodka intactas, cheias de garrafinhas cheias de vodka. Obviamente, os oficiais dessa patrulha assambarcaram as garrafinhas todas para eles e passaram a noite a beber. No dia seguinte, estavam todos mortos. De hipotermia. Basicamente porquê? Basicamente pela simples razão de que as bebidas alcoólicas com um alto teor de álcool, por terem uma mistura de álcool e água, não congelam a 0 graus. Ou seja, só congelam a temperaturas muito mais baixas. Por isso o vodka estava líquido. Se quiserem fazer a experiência é fácil, peguem uma garrafa de vodka, enfiem dentro do vosso congelador, que está a menos de 18 graus Celsius, e ela não vai congelar. Se quiserem ainda fazer uma experiência, que eu não aconselho que façam em grande quantidade, tirem essa garrafa do congelador e bebam um bocadinho. E vão ver que parece que estão a beber água. Ou seja, a uma temperatura tão baixa como menos de 18, não se sente o álcool. Basicamente foi isso que aconteceu aos oficiais alemães. Eles começaram a beber vodka, como se fosse água, beberam numa quantidade estupidamente alta, e o que é que aconteceu? Enquanto bebiam, eles não sentiam o álcool na boca, mas obviamente quando o álcool caiu no estômago a 37 graus, a absorção de álcool foi brutalmente rápida e basicamente eles entraram em coma alcoólico, quase instantâneo, num ambiente que estava com temperaturas muito negativas, obviamente não se taparam para dormir e morreram de hipotermia. O que é que isto tem a ver com disciplina?
é uma história caricata de introduzir as questões das ligações, pontos de hidrogênio entre as moléculas de água e o facto de quando introduzimos outras moléculas, essas ligações são perturbadas. Portanto, é uma pequena história que permite falar de coisas complexas com uma história interessante. Depois, podem ir buscar aquele slide, se calhar, mais durinho e mais químico. Mas antes, já ganharam a atenção dos alunos com uma história que eles vão, quase certeza, achar engraçada. Agora, se calhar muitos de vocês estão a pensar, mas para que é que eu vou dar esse trabalho? Os alunos ou vêm ou não vêm, então lá, o que é que eu ganho com isso, pessoalmente? Ok, nós podemos sempre achar que ganhamos porque as nossas aulas ficam melhores e ficam mais interessantes. Mas se precisarmos mais motivação do que essa, está aqui o que eu e mais 3 professores fizemos ao aplicar práticas pedagógicas ativas às nossas aulas. Ou seja, nós aplicámos-las num determinado ano e fizemos inquéritos antes desse ano em que aplicámos as práticas, depois e ao longo de vários anos. E, basicamente, isso pode servir para se fazer ciência. Ou seja, nós avaliamos a satisfação dos alunos com as aulas, com e sem as novas práticas pedagógicas ativas, analisamos o desempenho dos alunos recorrendo, por exemplo, aos inquéritos de percepção de ensino-aprendizagem e às estatísticas que esses inquéritos e depois têm, e, basicamente, compilámos isso tudo e apresentámos os resultados num congresso de pedagogia em Londres. Ou seja, nós capitalizamos o facto de termos feito práticas pedagógicas ativas e conseguimos obter abstracts e publicações em congressos e agora estamos a escrever um artigo para uma revista de pedagogia indexada. Portanto, é uma forma de capitalizarmos e também, se calhar, começarmos a publicar numa área que pode não ser a nossa área de interesse ou a nossa área de especialização, mas que é cada vez mais uma área interessante de se publicar. Acabando, basicamente o que é que vocês preferem? Que os vossos alunos continuem a ir às vossas aulas e tenham esta atitude de quem adormece mais ou menos cedo, ou que eles tenham vontade de acordar para ir às vossas aulas? É basicamente aqui, e é para isto que servem as práticas pedagógicas ativas. E o exemplo que eu vos trouxe aqui, basicamente, são práticas pedagógicas muito simples. Pronto, queria agradecer a vossa atenção neste tipo de exposição que não é presencial. E, basicamente, muito obrigado e que tenham um bom ciclo de encontros.